Imagine um mundo antes dos impérios, um mundo de cidades-estado dispersas, cada uma um reino em si mesma. Imagine suas rivalidades, suas disputas por direitos de água e terras férteis, suas frágeis alianças forjadas e quebradas ao bel prazer dos reis. Este era o antigo Oriente Próximo nos milênios anteriores à ascensão de Acádia, uma colcha de retalhos de poderes concorrentes, cada um lutando pela supremacia. No entanto, mesmo neste mundo fragmentado, sussurros de algo maior, de um reino unificado que se estendia de mar a mar, começaram a circular. Como sementes carregadas pelo vento, esses sussurros falavam de um futuro onde um rei, uma lei e uma língua uniriam as terras. Das cinzas de um passado fragmentado, emergiu uma nova ordem mundial, que lançaria uma longa sombra sobre os milênios seguintes, moldando nossa compreensão de poder, governança e o fascínio duradouro do império. No coração da Mesopotâmia, aninhada entre os poderosos rios Tigre e Eufrates, uma nova potência estava surgindo. A cidade de Acádia, outrora um ponto insignificante no mapa, estava prestes a se tornar o epicentro do primeiro império do mundo. Liderando essa ascensão improvável, estava uma figura envolta em lendas, Sargão, o Grande. As origens de Sargão são tão obscuras quanto as águas do Eufrates depois de uma tempestade. Algumas histórias sussurram sobre um nascimento humilde, um copeiro que ascendeu por meio de astúcia e artimanha. Outros o proclamam um líder divinamente escolhido, destinado à grandeza. Quaisquer que sejam seus verdadeiros começos, a ambição de Sargão era ilimitada. Ele uniu as cidades-estado da Mesopotâmia sob sua bandeira, através de uma combinação de proeza militar e diplomacia astuta, lembrando um pouco a unificação do Brasil por D. Pedro I. O Império Acádio não era simplesmente mantido pela força militar. Seus fundamentos eram mais profundos, construídos sobre um sistema sofisticado de administração e uma identidade cultural compartilhada. No coração desse sistema estava uma poderosa burocracia. Sargão e seus sucessores entendiam que governar um vasto império exigia mais do que força bruta. Eles precisavam de uma maneira de coletar impostos, manter a ordem e distribuir justiça por seus domínios distantes. Isso levou ao desenvolvimento de um sistema sofisticado de escribas, funcionários e administradores, todos meticulosamente treinados na arte da governança, algo que até hoje vemos em estruturas governamentais como a nossa Receita Federal. Os acádios também entendiam a importância da infraestrutura, construindo estradas e canais para facilitar o comércio e a comunicação em todo o império, como Dom Pedro II fez com as ferrovias no Brasil. O Império Acádio, apesar de seu poder, não estava destinado a durar. Conflitos internos, juntamente com invasões externas, acabaram por causar sua queda. No entanto, o impacto da criação de Sargão ressoou muito depois que o último rei acádio se tornou pó. Um dos legados mais duradouros do Império Acádio foi sua contribuição para a cultura mesopotâmica. A língua acádia, graças ao seu uso na administração e na literatura, tornou-se uma língua franca em toda a região, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural durante séculos, semelhante ao papel do português no Brasil colonial. A Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias sobreviventes, atingiu seu auge durante o período acádio. O conceito de um Estado centralizado, governado por um monarca poderoso e apoiado por uma burocracia complexa, tornou-se o modelo dominante para a construção de impérios no Antigo Oriente Próximo. O Império Acádio, embora separado de nós por milênios, oferece mais do que apenas um vislumbre de uma era passada. Ele serve como um espelho, refletindo verdades atemporais sobre a natureza do poder e os desafios de governar populações diversas. A história de Acádia é, em muitos aspectos,
a história de todos os impérios. É uma história de ambição, conquista e assimilação cultural. Assim como Sargão uniu as cidades-estado da Mesopotâmia, outros governantes forjaram impérios a partir de ordens mais antigas. Os romanos, os mongóis, os britânicos, cada um construiu vastos domínios. Ao estudar o Império Acádio, obtemos uma apreciação da natureza cíclica da história. O Império Acádio, apesar de sua distância temporal, oferece lições valiosas para navegar pelas complexidades do poder em nosso próprio tempo. Embora o mundo tenha passado por transformações dramáticas desde o reinado de Sargão, as dinâmicas fundamentais de poder, governança e a condição humana permanecem impressionantemente familiares. Uma das lições mais duradouras de Acádia é a importância da legitimidade para manter o poder. Sargão, embora um conquistador habilidoso, entendia a necessidade de cultivar uma imagem de favor divino e governo justo. Ele adotou o título de Rei dos Quatro Cantos do Mundo, reivindicando domínio sobre tudo sob o céu. Seus sucessores construíram templos, patrocinaram as artes e se apresentaram como governantes benevolentes, buscando legitimar seu governo por meio da sanção divina e da aprovação popular. Essa dança delicada entre força e legitimidade é um tema recorrente ao longo da história, como vimos na Era Vargas no Brasil. A queda do Império Acádio não marcou o fim do império como força política e social. Pelo contrário, inaugurou uma nova era de construção de impérios no antigo Oriente Próximo. Os babilônios, assírios, persas e inúmeros outros seguiriam os passos de Acádia, cada um deixando sua própria marca única na tapeçaria da história. Os babilônios, que ascenderam à proeminência nos séculos após a queda de Acádia, herdaram muito do legado cultural e administrativo de seu predecessor. Sob o reinado de Hammurabi, conhecido por seu famoso Código de Leis, o Império Babilônico atingiu novos patamares de poder e sofisticação. Os assírios, um povo mais militarista, forjaram seu próprio vasto império por meio de conquistas implacáveis e administração eficiente. O Império Persa, sob Ciro, o Grande, emergiu como uma potência imperial mais tolerante e inclusiva. A ascensão e queda de cada um desses impérios, embora únicos em seus detalhes, seguiram uma trajetória semelhante, como as diferentes repúblicas que o Brasil já vivenciou. O apelo duradouro do Império, de Acádia aos dias atuais, fala de um desejo humano fundamental, o anseio por ordem em um mundo frequentemente caracterizado por caos e incerteza. Os impérios, em sua essência, representam uma tentativa de impor ordem em grande escala, de criar um senso de unidade e propósito em meio à cacofonia da existência humana. O impulso para criar ordem está entrelaçado na estrutura da experiência humana. Desde as primeiras sociedades de caçadores-coletores até os complexos sistemas jurídicos e estruturas políticas dos Estados-nação modernos, os humanos têm constantemente buscado maneiras de se organizar. Os impérios, em suas iterações mais bem-sucedidas, se destacaram em fornecer esse senso de ordem. No entanto, a busca pela ordem geralmente tem um custo, como a perda de liberdades individuais, algo que o Brasil experimentou durante a ditadura militar. O Império Acádio, embora perdido nas areias do tempo, oferece um espelho atemporal que reflete as complexidades da história humana. Ao olhar para o seu passado, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso presente e um vislumbre dos padrões duradouros que moldam a experiência humana. A história de Acádia é uma história de ambição e inovação, da ascensão e queda de impérios, da busca humana duradoura por ordem em um mundo caótico. Enquanto lutamos com os desafios do nosso tempo, mudanças climáticas, polarização política, desigualdade econômica e a ameaça de conflito global, as lições de Acádia servem como um lembrete oportuno da importância de entender o passado para navegar no presente
e moldar o futuro. Ao estudar os sucessos e fracassos daqueles que vieram antes de nós, ganhamos insights valiosos sobre as complexidades do poder, a importância da unidade e da cooperação e a necessidade duradoura de sabedoria, compaixão e um compromisso com a justiça na construção de um mundo mais justo e sustentável. Ao estudar o passado, ganhamos a sabedoria para navegar no presente e a responsabilidade de construir um futuro melhor para todos. Assim como o Brasil busca aprender com seu passado para construir um futuro mais próspero e igualitário.